Ver o link de inscrição. Roda a vinheta, diretor. Isso aí. Acolher você que está conosco aqui pelas nossas redes sociais. Quem já está aí no YouTube, Helena? Aqui no YouTube, a Alciene está aqui presente. Boa noite, Alciene, seja bem-vinda. O Antônio Augusto, boa noite. O Rafael, a Michele, hello. Gente, a Michele, diretamente de... USA. Dos Estados Unidos. A Michelle é do Tennessee, salvo engano. Welcome to our program. Olha aí. Eric, queria dizer que a nossa convidada de hoje está melhor no inglês, viu? English aqui. Cada dia mais a gente vai dando passos, garantindo, né? Viu aí? Até o nosso programa está meio bilíngue hoje. Afetividade e sexualidade. Sim. What? Tá vendo aí? O Gabriel, boa noite. Aqui para a apresentadora mais linda. E com certeza ele não está falando de mim, né? Está falando da namorada dele. A Mari Rocha, boa noite, Mari. E você que está aqui conosco, curta esse vídeo e compartilhe, pois o tema de hoje está muito especial. E compartilhe para que mais gente possa viver com a gente esse programa. Então é isso, você também pode ainda mandando o seu alô, para que todo mundo, né? Para que todo mundo saiba que você está aqui conosco. Você também que é do Fortim, nós recebemos um áudio, não foi, do Fortim na semana passada. E nós queremos mandar um alô para a galera do Fortim, para todo mundo que participa conosco do programa Tô Nessa, seja pela TV Sinal ou pela Rádio Sinal FM. E se você nos assiste através da TV Sinal, você pode mandar o seu alô através do número do WhatsApp e a gente vai estar mandando aqui um alô para você. E agora nós queremos acolher o nosso convidado da noite, nosso super convidado da noite. Mais do que especial. Que vai vir diretamente de onde, Helena? Diretamente do Belém do Pará. Vem para cá o nosso querido convidado. Ele é natural da Bahia, certo? Ah, não sabia. Mas atualmente está em missão lá em Belém e vai se apresentar para nós. Um evangelizador nas redes sociais, tem canal no YouTube, também tem canal de evangelização no Telegram, né? Missionário da comunidade Shalom. Então, você já sabe quem é. Se você ainda não sabe quem é, se você não viu a foto, daqui a pouco você vai saber. E nós queremos aqui ver, você que já está aqui no chat, você já sabe quem é, você já conhece ele, o nosso convidado da noite. Vamos ver aqui se alguém sabe quem é. Nós demos muitas dicas, não foi? Deu muitas dicas. Muitas dicas, então. É um padre super jovem, assina Ave Maria, a evangelização dele é incrível, através das redes, mas também lá na Missão Belém. Eu tive a graça de conhecê-lo e foi muito especial. Agora com vocês, Padre Clédson Reis. Com você, viu? E com Nossa Senhora. Valeu. Deus abençoe. Voltamos. Graças a Deus, Padre, a gente teve um probleminha com o áudio, as pessoas estavam lhe escutando muito baixinho. E por isso a gente queria pedir um favor, né? Nos desculpando já com você aí de casa e também com o padre. Mas a gente quer saber se o senhor pode fazer assim uma recapitulação, porque
O áudio realmente estava muito ruim, né? Então, E é um eles não... conteúdo tão rico, né? É. Um desperdício. Então, a gente queria saber, assim, se você podia falar um pouquinho, novamente, sobre a teologia do corpo e sobre a afetividade e sexualidade, para que quem está em casa não perca essa graça, né? Então, vamos lá. A teologia do corpo, como eu dizia, elas foram as catequeses que foram escritas pelo Papa São João Paulo II. Essas catequeses, na verdade, elas, antes do Papa ser eleito, né, pontífice, elas estavam sendo produzidas pelo Papa. Há 4 anos o Papa estava em oração, preparando esse conteúdo, e o Papa, quando foi eleito, ele refletindo sobre o momento histórico, aquele momento histórico, lembrando que o Papa foi eleito na década de 70, né, de 78, e 70 teve a revolução sexual. Então, o Papa percebeu que seria muito importante tratar deste tema, e ele, durante 5 anos, ele desenvolveu esse tema da teologia do corpo. Todas as quartas-feiras ele ia ali trabalhando, e hoje a gente tem a possibilidade de conhecer toda a riqueza dessas 133 catequeses que o Papa aprofundou. Essas catequeses, elas são divididas em ciclos, são 6 ciclos, e ali o Papa vai aprofundando, é muito importante, muita riqueza que a gente pode ali extrair dessas catequeses, tá certo? Sobre as catequeses, queria destacar isso. Sobre a questão da pergunta da sexualidade, vocês perguntaram, né, sobre a questão da sexualidade e afetividade. Eu tinha dito para vocês que a sexualidade é algo que abarca a totalidade de quem eu sou. Então, quando Deus pensou em mim sendo homem, sendo sacerdote, sendo celibatário. Tudo isso faz parte da minha identidade profunda. Ou seja, é algo que está dentro de mim. Não é algo que a cultura me deu. Foi a cultura. Ao longo da minha história, não foi a cultura que foi, criando uma identidade sexual. A identidade sexual já existia desde que Deus me criou. Deus me criou para ser homem. Portanto, nós, quando falamos de sexualidade, nós não falamos de uma opção sexual. Nós falamos, na verdade, de uma realidade ontológica, que faz parte do meu ser. Tá certo? E a afetividade, na verdade, é um conjunto de emoções, sentimentos, de tendências, realidades que fazem parte da minha vida. É importante a gente separar a sexualidade, apesar de elas estarem sempre, a gente sempre relacionar a sexualidade e a afetividade, e às vezes a gente faz até errado, até é interessante isso, porque às vezes a gente chama de sexualidade genitalidade. A gente confunde sexualidade com genitalidade. Não, sexualidade é tudo aquilo que eu sou, o meu modo de ser, né, o meu modo de pensar, o meu modo de me expressar. Eu até mesmo dava aquele exemplo para vocês da diferença da presença de um homem, se tivesse aí no programa, um homem e uma mulher, o modo de interação é diferente. Por quê? Porque o homem tem um modo normalmente mais objetivo e a mulher tem um modo mais subjetivo. Isso não significa dizer que homem é melhor do que mulher ou que mulher é melhor do que homem. Significa dizer que Deus criou essas diferenças para a complementaridade. Tá certo? Deu para abarcar aqui tudo que a gente conversou? Muito obrigada por este resumo. E agora, a gente queria saber, né, diante da afetividade, da sexualidade, da nossa sociedade hoje, né, principalmente os jovens, um assunto que leva a muitos questionamentos, que é a questão do ficar, né? E nós queremos saber, padre, por que ficar é errado? Esse termo que é bem jovem, né, que a gente entende. É muito interessante essa pergunta, porque, como eu disse, vocês recebem, infelizmente, tudo aquilo que de negativo foi surgindo a partir da revolução sexual, tá certo? Então, o que acontece? Na minha época, isso era muito claro. Na minha época,
a cultura do consumo, né, o fato de você ficar com alguém era justamente isso. Você se relacionava com alguém, você se relacionava ali, encontrava aquela pessoa numa festa, em um ambiente, você ficava com ela, às vezes você não conhecia nem o nome dela, você não conhecia nem a pessoa direito, é o primeiro contato que você teve com ela, ou talvez você teve poucos contatos com ela, nem dentro de você surgiu sentimento, não surgiu nada, mas a cultura, essa cultura do consumo, ela faz com que a gente ache que o outro é um objeto que a gente pode usar para o nosso proveito. Essa cultura do prazer pelo prazer. Então, eu, na verdade, não vejo o outro como uma pessoa. Eu vejo o outro como um objeto sexual, o reduzo a objeto sexual, e assim essa pessoa, na verdade, para mim, é somente alguém que eu utilizo para me satisfazer. Então, essa cultura que hoje vocês está presente hoje na sociedade, claro que a cada dia o mundo é assim, o mundo vai falsificando aquilo que é belo. E o demônio falsifica o que é belo, porque o demônio não é o criador. Veja, é muito interessante isso, porque Deus é o criador. O demônio não cria nada, o demônio é criatura. Porém, o que acontece? O demônio pega a sexualidade, que é bela, foi criada por Deus, Jesus a redimiu, e o que o demônio faz? O demônio mostra a sexualidade para nós como de modo desfigurado. E é por isso que a gente muitas vezes tem esse olhar desfigurado sobre a sexualidade e como também a gente se relaciona com as pessoas a partir desse olhar desfigurado, que a gente até chama mesmo de olhar luxurioso. Então, existe uma diferença grande entre amor e luxúria. O amor é você olhar para o outro a partir da dignidade que ele tem. A luxúria é você reduzir ao outro aquilo que, na verdade, você quer extrair dele. Na verdade, o desejo luxurioso é você reduzir o outro e fazer com que o outro simplesmente seja algo a satisfazer os seus desejos, os seus anseios. Então, o ficar é muito isso. O ficar é o desprezo do valor do outro. E a gente precisa realmente ter muito cuidado, e eu agradeço muito a Deus que dentro da comunidade, no Shalom, a gente aprende muito sobre isso. A gente aprende que sentimento, inclusive sentimento, é muito importante a gente compreender isso. Até mesmo um sentimento não significa que você deveria namorar com aquela pessoa. Esse sentimento precisa ser maturado, precisa passar por processos para que você realmente, em oração, possa descobrir que essa pessoa é alguém que você deve trilhar um caminho e na comunidade ter um caminho, todo esse processo, que o tempo nos ajuda nessa maturação, nesse processo de amadurecimento para o nosso estado de vida, para a nossa vivência afetiva sexual. Ouvindo muitas coisas, a gente vai ouvindo muitas coisas, né? De que é normal, de que o jovem precisa experimentar, precisa saber, né? Para poder escolher, para poder decidir, para saber com quem quer ficar, para a vida toda, né? Com quem quer casar. E em contrapartida, a igreja nos apresenta a castidade, que muitas vezes é vista por muitos como algo ultrapassado ou como algo que é impossível, né, de ser vivido, de ser buscado. Padre, fale para a gente o que é a castidade. É possível vivê-la nos dias de hoje? É muito possível vivermos a castidade. Porém, aqui existe um detalhe muito importante. A gente precisa compreender que, pelas nossas forças, nós não somos capazes de nada. Se você achar que você vai ser capaz de viver uma vida de santidade, de virtude, achando que pela força do seu braço, você dificilmente vai conseguir, você não vai conseguir viver a castidade. Agora, eu quero dizer uma coisa muito importante. A gente precisa também respeitar os processos na nossa vida. E eu acredito que muitos jovens, eles desistem porque eles também não vivem os processos. Ou seja, o jovem, ele viveu enfurnado numa mentalidade de morte, de pecado. Viveu uma sexualidade desregrada. Aí, de uma hora para outra, ele teve uma experiência com Deus, e de uma hora para outra, ele acha que tudo vai mudar.
alma. Primeiro, porque você feriu a sua afetividade. Existe deve acontecer e vai acontecer, e já está em curso um processo de reintegração, um processo de reintegrar. Você desintegrou a sua sexualidade. Você feriu a sua sexualidade. Então, a castidade, a continência, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento na castidade. Melhor, a castidade é esse processo que nos amadurece na sexualidade, nos amadurece nas nossas relações. Então, saber viver e saber compreender que é um processo educativo, é uma pedagogia. Inclusive, a própria teologia do corpo, que nós estamos falando aqui, a teologia do corpo, o Papa muitas vezes chama de pedagogia do corpo. Ele vai falar em uma das catequeses desse conceito, ou seja, é um outro termo para nós falarmos de teologia do corpo. Pedagogia do corpo. Então, eu recebi no meu corpo um dom. Eu fui salvo por Jesus. A minha sexualidade foi redimida. Porém, agora existe a tarefa. Existe um esforço que eu preciso empreender e, claro, eu conto sempre com a graça de Deus. Então, a castidade é muito possível, porém é preciso também a nossa parte. A nossa parte, infelizmente, muitas vezes a gente é muito negligente na nossa parte. Muitas vezes, aonde a gente vai namorar? A gente tem um namorado, uma namorada, e o que é que a gente faz? Vai namorar em lugares que não vão nos ajudar a viver a castidade. E a gente precisa entender o seguinte: Deus colocou dentro de nós um desejo. O maior desejo que existe dentro de nós é o desejo por Deus. Às vezes a gente confunde, porque a gente pega esse desejo por Deus e canaliza para outras coisas, canaliza até para pessoas. E é por isso que a gente muitas vezes vai ferindo os nossos afetos, a nossa sexualidade, vai ferindo o nosso corpo, e vai assim muitas vezes tendo dificuldade para viver uma vida de santidade. Agora, eu acredito que muito jovem, eu digo como padre, quantas vezes os jovens vêm me procurar, padre, eu tenho dificuldade para viver a castidade, muitas vezes eu caio na masturbação, muitas vezes eu caio nos diversos pecados relacionados à sexualidade, e o que é que normalmente a gente vai falar para um jovem como esse? Primeiro, a gente tem que fazer com que ele entenda que é possível sair dessa realidade que ele está vivendo. Agora, ele precisa também empreender esforços, contar com a graça de Deus e empreender esforços. Se ele realmente compreender que a sexualidade dele é um dom e que ele não pode usar de qualquer forma, ele sim poderá começar um caminho totalmente diferente. E esse caminho diferente passa pela castidade, que é a continência. E essa continência é dom do Espírito. A vida redimida que Deus tem para nós, esse etos novo que a teologia do corpo fala, é a vida que Cristo nos deu, a redenção que Cristo nos deu. E essa redenção é dom do Espírito. Então, o Espírito age em nós. E assim é possível viver a castidade. Por força, se a pergunta fosse, padre, por nós mesmos a castidade é possível? Não. A castidade só é possível contando com a graça. Que forte, estou aqui impactada. Gente, é muito bom escutar isso, porque renova em nós a esperança, né? Sim. Porque eu sou jovem, tenho 20 anos, e eu sei como é difícil, né, a gente lidar com os nossos sentimentos, nossos afetos, os nossos desejos. Mas quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente percebe, né? Não, eu não vou me deixar me mover por minhas paixões, né? Pela carne, assim, os desejos, que às vezes se torna algo até meio animalesco, assim, né? Tipo assim, não vou fazer o que eu estou desejando naquele momento, não. Mas a castidade, ela ordena tudo, né? Dá sentido. Eu não vou me deixar me levar pelo que eu estou sentindo na hora, assim, né? Mas pelo que é eterno. Até pelo contexto social que muitas vezes a gente está inserido, né? Isso é uma coisa muito interessante agora. Os desejos. Existe uma grande diferença entre uma pessoa e entre os animais. O animal, ele é instintivo. Certo? O animal é instinto. Então, o animal,
ele, no momento o momento que a própria natureza determinar que aquele coito precisa acontecer, ele vai acontecer entre os animais. Mas é totalmente diferente a pessoa humana, porque a pessoa humana recebeu de Deus a liberdade, recebeu de Deus a vontade, recebeu de Deus a razão. Fazer aqui uma pergunta. Eu duvido algum jovem chegar e dizer assim. Às vezes o jovem, estão namorando ali o jovem e aquela outra jovem, ou talvez o jovem se encontrou ali com aquela outra jovem, né, o rapaz com uma outra jovem, e aí o jovem está ali querendo ter uma relação com aquela jovem, e a jovem diz assim, olha, eu até gostaria de ter relação contigo, só tem um detalhezinho. Eu sou aidética e, de fato, eu não tenho camisinha, você tem camisinha, não tem, você queria ter relação comigo? É claro que aquele jovem não ia ter relação com aquela jovem. Por quê? Porque a razão dele diz, se eu tiver relação com ela, dessa forma eu posso vir a contrair. Então, o que acontece? A gente usa a razão quando a gente quer. Infelizmente, deveria usar sempre, né, principalmente nestes momentos. Nestes momentos, a gente precisa parar, pensar. Né? Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui, será que hoje, um exemplo, você tem um namorado, aquele dia a jovem está num dia onde ela está aflorado dentro dela, porque ela está ali naqueles dias, aflorado a emocional, essa questão do desejo. E aí o que acontece? Essa jovem deveria dizer, hoje não é o dia de me encontrar com meu namorado. Por quê? Porque se eu encontrar com meu namorado, isso pode não dar certo. Vamos namorar por telefone, vamos conversar, vamos rezar juntos, à distância. A gente precisa ter aquela sabedoria de saber criar as barreiras. E aqui eu queria dizer só mais uma coisa importante sobre isso. Isso nunca é demonizar os desejos dentro de nós, porque veja só, Deus mesmo que colocou o desejo dentro de nós. Deus colocou o desejo dentro de nós. Um exemplo, se Deus não colocasse o desejo dentro de nós, como nós procuraríamos uma pessoa para ter uma relação? Claro que não procuraríamos. Só se fosse algo do instinto, ou seja, algo determinado pela natureza. Mas Deus colocou em nós o desejo, assim como Deus colocou em nós o desejo de nos alimentar. Se não tivesse o desejo de nos alimentar, a gente ia buscar o alimento? Não. A natureza, Deus colocou tudo isso dentro de nós, porém, nem o alimento foi feito para ser utilizado de modo glutão, nem a sexualidade foi utilizada para ser vivida de modo desordenado. Tudo é dom de Deus, mas tudo é dom de Deus no tempo certo, e como é importante. E a teologia do corpo nos ensina muito isso, porque toda mulher sabe muito bem disso. E quem não sabe disso, as mulheres que não sabem disso, eu quero logo dizer. Se você entrega o teu corpo para o seu namorado, você está preparando o seu namorado, que talvez seja o seu futuro esposo, para ser um adúltero, para não ser alguém que vai viver a castidade no matrimônio. Então, é muito importante a gente entender isso. Quando a mulher, e aqui eu estou falando dos dois, evidentemente, né? Mas o que eu estou falando aqui é mais a mulher ela tem um papel de ser aquela que vai proteger, porque, de fato, a mulher, ela tem mais esses princípios, e o homem, muitas vezes, é muito levado pela visão, o homem é muito levado pelo desejo ali do momento, a mulher não, a mulher é muito mais, tempera muito mais as relações. Então, o que é importante? Que a mulher entenda que quando ela faz com que o seu namorado seja alguém continente, ela está preparando, seja para si mesma, seja para uma outra pessoa, um homem virtuoso, um homem casto. Então, é muito importante a gente compreender isso. Não sei se eu estou me fazendo entender, estou problematizando demais, mas é importante vocês falarem se vocês estão compreendendo o que a gente está partilhando aqui. É importantíssimo, padre, porque vai contextualizando também, e nós vamos muitas vezes entendendo aquilo que, para nós, principalmente nos jovens, né? Aqui o programa Tonessa é um programa mais voltado para os jovens, e muitas vezes nós jovens somos bombardeados com essas coisas, né? Como se fosse uma necessidade humana que a gente não pudesse conter.
Mas o senhor falou muito bem, né? Que a nossa razão e a graça de Deus, né? Principalmente a graça de Deus vai nos sustentar na luta pela castidade, na vivência da castidade e no amor ao outro, porque eu também amo ao outro, né? Quando eu escolho tratá-lo como um filho de Deus, seja no caso dos homens as suas namoradas, noivas. Também nós queremos... Tem uma pergunta? Sim, a gente recebeu aqui uma pergunta, né? Porque diante disso tudo, essas desordens, né? Muitas feridas podem ser causadas e são causadas, né? Feridas na afetividade. E nós queremos saber, né? Quando uma pessoa é muito ferida na afetividade, o que fazer, né? É possível um recomeço? E também uma pergunta assim, né? Após essa, sobre as carências. Como vencer as carências, né? Dentro de nós? Eu vou começar por essa última pergunta, porque, na verdade, vocês passaram um vídeo no Stan há tempos atrás, o vídeo da Emi, e nós sabemos muito bem que a Emi, através do Fio de Ouro, a Emi, ela teve uma inspiração maravilhosa, né? Ela e a doutora Silvia, porque o Fio de Ouro e os cursos de cura interior que sempre existiram na comunidade, eles são importantíssimos para que eu possa ordenar, para que Deus possa, melhor dizendo, ordenar a minha afetividade, a minha sexualidade. Tem muita gente ferida, tem muita gente que traz experiências, às vezes traz experiências, e aí um psicólogo poderia até falar melhor do que eu, como até mesmo já no ventre materno, uma criança, aquele feto ali, pode receber já uma certa rejeição por parte do pai e da mãe, enfim. Como essas realidades, a gente está falando de carência, é difícil explicar quando começou a carência, mas a carência afetiva, ela pode começar, inclusive, ali dentro do seio materno. Como pode acontecer de um jovem não ter referência de uma mãe, ter um relacionamento bom com a mãe ou com o pai, não ter a referência do pai, não ter a referência da mãe. Então, tudo isso gera carência e dependência afetiva. Tem pessoas que têm uma dependência afetiva, então, às vezes a pessoa, ela precisa que as pessoas a valorizem para ela se sentir valorizada. Ela não se sente valorizada por ela mesma. Ela não consegue nem mesmo reconhecer os dons que ela tem, porque ninguém é um poço de maldade. Não existe ninguém que é um poço de maldade. Todos nós temos realmente realidades a crescer, mas temos também virtudes ali, realidades da nossa vida que são importantes e até as pessoas percebem e a gente não percebe. Então, a gente precisa viver esses processos de cura, vai nos ajudar muito. Eu mesmo sempre falo isso no canal da Teologia do Corpo, porque a comunidade ela tem muito recurso para ajudar nesse sentido a muitos de nós. Eu mesmo digo para você que o meu sacerdócio, para vocês que nos escutam, que o meu sacerdócio ele foi muito influenciado pela comunidade mesmo. Eu sou um padre que fui forjado no carisma. Eu entrei na comunidade com 19 anos. Então, eu entrei na comunidade com 21 anos, tive uma experiência com 19 anos. Então, eu entrei jovem, então, praticamente, eu agradeço a Deus porque grande parte da minha juventude foi vivida dentro da comunidade, ou seja, fui protegido pela comunidade, eu fui guardado pela comunidade. Então, claro que antes disso, antes da minha experiência com Deus, eu vivi uma vida completamente fora da vontade de Deus. Mas se eu não tivesse tido um encontro com Deus, a minha vida, o que seria da minha vida hoje? Então, ter uma experiência com Deus é o primeiro aspecto central, importantíssimo. Curar as nossas feridas é muito importante. Aí tem os cursos de cura interior, tem Curados para Amar, Fio de Ouro. Não é fazer fio de ouro de qualquer jeito também, não. É entender, é oracional, é rezar, é trazer para a vida, é compreender que Deus estava conosco ao longo da nossa história. Mesmo naquela situação ali de pecado, Deus estava conosco. É reabrir. A gente não pode reabrir a nossa história sem o auxílio de Deus. Então, cuidado para a gente também não reabrir sem também os auxílios necessários, pessoas que nos ajudem, rezem por nós, enfim. Então, os cursos de cura interior são importantes. E, claro, formar a nossa consciência. Porque a nossa consciência pode estar muito relaxada. A gente hoje nem pensa mais. Às vezes, para a gente, é muito natural. O que é que os jovens falam hoje
sobre o namorado. Namorido, não existe isso. Não existe, essa é a questão. O jovem precisa entender o que é o namoro. O namoro não é momento de usar o corpo do outro. Nunca é momento de usar o corpo do outro. Muito menos no namoro. Então, o namoro é o momento que eu vou descobrir o outro, os valores do outro. Vou descobrir, e aqueles valores vão me fazer crescer, e eu vou fazer o outro crescer. É assim que a gente vai crescendo juntos. Então, entender isso é muito importante. E conversar. Às vezes também os nossos jovens não conversam, e às vezes talvez até os jovens da comunidade têm medo de conversar sobre essas questões da castidade. Às vezes é um tabu, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente precisa tirar esse tabu do meio de nós, porque isso nos atrapalha muito. Porque se a gente não conversa sobre isso, o jovem vai aprender no mundo. Ou a gente conversa e traz esses assuntos para que o jovem compreenda do modo correto, ou a gente vai perder o jovem, porque o jovem vai estar dizendo isso. O jovem vai estar dizendo, é o meu namorido, é assim que o namoro acontece, e a gente vai perdendo aquele jovem, porque o jovem vai entrando em uma vida de pecado, e às vezes vai ser difícil de fazer com que ele mude o caminho dele, saia daquele caminho. Deus pode mudar tudo, mas é preciso refazer todo esse processo. Estou escutando o som. Pronto. Padre, você falou uma coisa muito interessante sobre usar o outro. E aí a gente quer saber do senhor, né? Quando eu sei que eu estou amando ou que eu estou usando o outro, fazendo do outro um objeto? Vou dar um exemplo muito simples. Todas as vezes que você perder por causa do outro, um exemplo, seria bom que os dois fossem assim. Você está namorando com uma determinada pessoa. Se todas as vezes o outro tem que perder por você, esse namoro já não está muito bom. Então, o outro quer ir no cinema, mas eu quero ir para um outro lugar. Então, todas as vezes o outro tem que perder, mas eu nunca perco. Então, quando a gente ama o outro, a gente está disposto a perder também pelo outro. Está disposto a perder. Estou falando aqui das coisas que são corretas do ponto de vista cristão. Não estou falando aqui, prove para mim que você me ama, me entregue o teu corpo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, aí é totalmente diferente. Prove para mim que você me ama, me ajude a viver a castidade. O amor é isso. É você, na verdade, olhar para o outro e querer o bem dele. O outro é uma das coisas tem uma coisa que é muito interessante, porque às vezes a gente como é bom quando o namoro começa com uma amizade. Às vezes, eu até brinquei com uma afilhada minha afilhada, ela está namorando, começou a namorar no ano passado, e eu fico acompanhando de longe, né, porque eu estou por aqui, né? E aí, o rapaz, eu vi um live que eles fizeram no Dia dos Namorados, muito legal e tudo, e aí o cara, é um menino muito bom, inclusive eu conheço, aí o rapaz disse assim, quando a gente era amigo, né, e eu brinquei com isso, né, aí até minha afilhada disse, a gente continua sendo amigo, assim, evidentemente, né, porque na verdade o namoro é uma etapa de amizade, é um momento de conhecer o coração do outro, os valores do outro, é valorizar o outro por aquilo que ele tem de bom. Então, quando a gente começa um namoro a partir de uma amizade, essa amizade ela cresce e no casamento, no próprio casamento, que vocês agora não serão simplesmente, viverão agora no casamento, no matrimônio, a dimensão conjugal, são dois cristãos que, na verdade, reconhecem o valor do outro. É tão interessante, a gente pode até, sobre isso, perceber, na teologia do corpo fala muito da relação que aconteceu entre Sara e Tobias. Quando Tobias se casou com Sara, a primeira coisa que eles fizeram foi justamente o que viver. Eles não se uniram ali no primeiro momento. Eles colocaram aquele primeiro momento como um momento de oração e depois eles se uniram no ato conjugal. Mas por quê? Porque, na verdade, eles reconheciam o valor um do outro. E o Papa fala muito sobre isso. Quando você namora com essa pessoa, se você namora com essa pessoa, você entende que essa pessoa é sua irmã? Foi assim que foi assim
que Tobias reconheceu Sara? Diante de mim está uma irmã, alguém que eu devo valorizar. Ela é filha de Deus, como eu sou filho de Deus, como você, inclusive, falava. Então, aqui há uma grande diferença entre amar e entre utilizar. Essa aqui é uma diferença que a gente consegue perceber. Então, perder pelo outro, estar disposto a cuidar do outro, a escutar o outro. Até que ponto você está disposto a escutar o outro? É tão interessante que, normalmente, as mulheres, elas falam muito mais do que os homens. Até que ponto o seu namorado ou o seu namorado, ou o seu esposo, ele está disposto a parar para te escutar? Isso é um sinal de caridade. É tão interessante isso. Detalhes, né? Detalhes que a gente vai percebendo muito. O amor expresso. O amor expresso em um presente. O amor expresso na atenção que eu dou ao outro. É isso que precisa ser. Aqui eu acredito que seja alguns elementos que nos façam perceber realmente a diferença entre o amar e o usar. Cadê o padre diretor? Muito necessário. Estamos vendo aqui o chat, padre, e todo mundo dizendo o quanto é necessário a sua entrevista de hoje, viu? Sim, aqui ó, a Mari colocou que papo incrível, virou uma grande pregação. Assim, no sentido de que muito enriquecedor para nós, né, interiormente. Muito conteúdo. Muito conteúdo, muito bom mesmo. Nós queremos te agradecer, Padre Cledson, por sua disponibilidade, por sua vida ofertada, né? Um testemunho, aquele jovem de 19 anos que ofertou sua vida a Deus e hoje é este sacerdote que fala a vida de tantos, principalmente aos jovens, né? Nós somos muito gratos. Muito obrigada, padre. De fato, né, essa noite foi uma noite extraordinária. Está sendo, né, ainda, porque nós também queríamos... A gente é cara de pau, né, padre? Queria pedir a sua bênção também, né, para todos nós que estamos aqui participando dessa noite do programa Tô Nessa. E já agradeço. Eu que agradeço e, na verdade, não é possível a gente dizer não a um jovem. Né? Então, quando eu fiquei sabendo que eram jovens, e foi a Helena que fez o contato comigo, não tinha como eu dizer não, né? Então, eu fico muito feliz de poder contribuir. Sei que, além de vocês, outros jovens estão participando, terão acesso, inclusive, a esse conteúdo pelas redes sociais. Então, para mim é uma grande alegria. Aproveito para convidar quem está aqui no programa para conhecer o canal. A gente está fazendo todos esses assuntos que a gente está conversando aqui, a gente conversa lá no canal, tá certo? No canal Padre Cledson Reis, Amor e Responsabilidade, Teologia do Corpo em Foco. A gente também criou o grupo no Instagram, então você indo lá no canal, a gente vai estar falando ali também sobre os grupos no Instagram para consagrados religiosos, para jovens solteiros, para casados e noivos. A gente vai trabalhando ali muitos temas. E também o podcast está um pouquinho parado, mas a gente vai reativar o podcast, porque o podcast também sempre as pessoas... E eu fiquei muito feliz com o podcast, porque foram já mais de 7 países, pessoas de países, nunca imaginei que uma pessoa de Singapura ia ter acesso a um conteúdo como esse. Então, uma grande riqueza. Então, queria convidar vocês a conhecer esse trabalho e divulgar esse trabalho de evangelização que surgiu na pandemia para justamente fazer o que vocês estão fazendo agora nas redes sociais, evangelizar. Deus abençoe. Então, vou dar a bênção a vocês. Querem falar alguma coisa? A Clarissa queria falar alguma coisa? Canal no YouTube, que é muito bom. Queria dizer para o povo, né, se inscrever lá no seu canal, que é realmente muito bom para aprofundar o assunto, né? Também no Telegram, se eu esqueceu de falar, que também tem os canais no Telegram, que é muito bom também. Justamente, esses canais do Telegram, eles são canais que a gente aborda por grupo específico, tá certo? Então, para jovens e solteiros, para casais e noivos e para celibatários e religiosos. Vocês vão perceber, são 3 grupos distintos. No caso de vocês, entraria no grupo dos jovens. Então, vou dar a bênção para vocês. Mais uma vez, agradeço também a missão de Aracati. É belo trabalho que vocês estão fazendo nas redes sociais.
nós estamos juntos, né? E como é bom a gente não ficar parado, né? O nosso papel é o papel de levar a experiência de Deus para todas as pessoas. Então, vamos juntos como comunidade, como missionários, fazer com que através desse continente digital, muitas pessoas possam ser alcançadas por Deus, experimentar o seu amor e compreender que, na verdade, a vida em Deus, ela vale muito a pena. Eu não trocaria a vida que eu tenho hoje pela vida que eu tinha antes. E obrigado ao Senhor porque entrou na minha vida e fez com que hoje eu pudesse estar aqui falando isso para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom, Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém. Shalom, Padre. Muito, muito obrigada. E volte sempre. Volte mais vezes aqui na nossa missão para algum curso, porque de fato foi muito bom. Com certeza. Shalom. Shalom. Deus abençoe. E agora vamos de música.